Olá, estamos começando o Religare desta semana, que vai trabalhar o tema psicanálise e religião. O nosso convidado é Pedro Teixeira Castilho, ele é psicanalista, doutor em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Pedro Castilho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Flávio. É sempre um prazer participar do Religare e do curso de pós-graduação em Ciência da Religião. É verdade, o Pedro, no primeiro momento da constituição do nosso grupo, participou, já esteve conosco apresentando seu trabalho, né, sobre a teoria psicanalítica e a questão da religião. Você também pode participar deste programa, saber um pouco mais sobre este tema, consultando o blog do Religare, que já está no ar. O endereço é programareligare.blogspot.com. E, através do blog, você pode mandar também um e-mail para a nossa equipe. Pedro, esse tema é bastante complexo, né? Isso, sempre que converso com as pessoas da área, né, eu vejo que há uma complexidade, até uma certa dificuldade em se chegar a conceitos, vamos dizer assim, unanimemente aceitos, né? Tem sempre uma nuance de interpretação aqui e ali, como de resto também em outras áreas do conhecimento. O que é que, na sua visão, na sua pesquisa, mais poderia se aproximar de uma tentativa de dizer o que é a experiência religiosa? Eu poderia separar dois momentos, né? A visão de Freud com relação à questão da religião, né? Que é a partir de um texto célebre do psicanalista que se chama O Futuro de uma Ilusão, né? E nessa visão de Freud, a gente poderia pensar, né, que Freud propõe a religião enquanto uma nostalgia do pai, vamos dizer assim. Depois, um pouco mais no desenrolar da teoria, né, principalmente com a relação que Lacan começou a estabelecer com as questões da religião, ele começou a produzir um certo deslocamento, né, da questão da religião e começou a aproximar muito a experiência mística, né, com alguns conceitos relacionados à feminilidade, a uma outra forma de satisfação, né, que não se inscreve nessa experiência que Freud postulava, que seria essa experiência da nostalgia do pai. Para isso, ele vai colocar, né, por exemplo, como referência, né, dessas outras formas de satisfações, né, a figura de Santa Teresa de Ávila, né, e também São João da Cruz, né. Então, a gente pode dizer, né, que todas essas áreas de interdisciplinaridade, né, tanto quando você tenta cruzar duas teorias, a religião e a psicanálise, existem tanto momentos de conflitos, como também momentos de uma certa harmonia, vamos dizer assim, né? Sim. Mas por que motivo, quando dessa aproximação, parece que há mais conflito que propriamente uma convergência? O que fez... Eu não vejo muito dessa forma, não. Sim. Eu acho que, sobretudo, a partir de algumas leituras que eu venho fazendo com Lacan, principalmente, né, a própria noção de real em Lacan, né, a gente pode pensar, né, que se Freud criticou a religião, né, o Lacan ele tentou investigar a religiosidade, né? Então a gente poderia contrapor o Freud criticando a religião e Lacan tentando entender o que seria a religiosidade propriamente dita a partir, né, do que ele começou a postular, né, com esse conceito de real, né? Sim. Estes são os dois grandes autores,
Sim. da teoria psicanalítica. Né? A gente teria outros autores também que trabalham isso, né? Jung, por exemplo, né? Que é bastante lido pelos religiosos, né? Que postula alguns conceitos de arquétipo, de inconsciente coletivo, né? E a gente teria, né, na verdade, vários autores Sim. que trabalham na perspectiva de religião e psicologia, mas na perspectiva de religião e psicanálise, esses dois seriam os principais. Sim. Você citou uma obra de Freud, que é O Futuro de uma Ilusão, mas parece haver um conjunto de obras e outros textos em que Freud aborda a questão da religião. Quais seriam estas obras? O Freud, né, ele sempre se nomeou um judeu ateu, né, um pouco paradoxal, né, mas sempre, desde o início dos seus escritos, já tinha uma preocupação em entender a psicanálise a partir de determinados conceitos religiosos. Por exemplo, em 1890, ele escreveu um texto que chamava O Tratamento da Alma. É interessante que ele não usa a palavra psique. Ele poderia usar o tratamento do psiquismo, por exemplo. Ele prefere, né, uma palavra, né, Selbst, quer dizer alma em alemão, né? Então ele prefere essa palavra espírito, né, para usar, para se aproximar, né, à questão da religião. No segundo momento, uma outra aproximação, né, num texto preparatório para um texto que ele escreve, que é um texto célebre de Freud, que seria Totem e Tabu, ele escreve atos obsessivos e práticas religiosas, né, onde ele aproxima, né, as práticas religiosas com as práticas obsessivas. Por exemplo, uma pessoa que sofre de um transtorno obsessivo-compulsivo, que não pode pisar na linha ou passar debaixo da escada, ele fala que, para um neurótico, né, existem determinadas leis tácitas, né, que não podem ser quebradas, assim como um ritual religioso. Por exemplo, numa cerimônia, um religioso passar em frente ao sacrário ou abrir o sacrário. É algo que não pode ser quebrado, vamos dizer assim. Então, ele aproxima as dores, as doenças psíquicas, né, desses rituais. Esse texto mais conhecido de Freud, né, que é Totem e Tabu, ele constrói um mito, né, é um texto de 1913, né, ele constrói um mito onde um grupo, né, vai se unir e devorar este pai, né, e este pai, a partir do momento que eles devoram esse pai, se fundamenta a religião e o amor a este pai morto. Né? Freud vislumbra aí, né, como que se organiza uma sociedade, um grupo, em torno de uma certa dádiva, em torno de algo que, de certa forma, passa a ser sacralizado. Né? E aí tem O Futuro de uma Ilusão. Teria O Futuro de uma Ilusão, né, que ele propõe aí, né, que a religião seria uma nostalgia do pai, né, sempre relacionando aí, a partir desse ponto, a religião, né, à questão do pai, né. E uma última grande obra, talvez seja Moisés Monoteísmo. Exatamente, né, que é um texto escrito um ano antes da morte de Freud, em 1939, né, com já todos os indícios ali da explosão da Segunda Guerra Mundial, né. Freud sai de Paris, né, ele já sai de Viena, vai para Paris, de Paris ele vai para Londres. Em 1939 ele escreve esse livro, né, que teve sua primeira edição em Amsterdã, né, onde ele está preocupado de fato em tentar entender o fenômeno religioso e tentar compreender como que um determinado grupo, principalmente o grupo judaico, né, o grupo judaico-cristão, como que esse grupo se consolida e o que há de uma certa tradição e de uma certa transmissão na organização desse grupo. Para Freud, para que haja organização de um determinado grupo, é necessário que haja algo, de certa forma, traumático na organização desse grupo.
né, a gente pode pensar, né, que para que um grupo se consolide, né, é necessário um trauma para que os membros deste grupo criem um determinado pacto, de uma certa conivência, de uma organização, né, em torno de uma determinada proposta. Então, o que o Freud está preocupado nesse momento? Em pensar como que um grupo se organiza, como que um grupo transmite de gerações em gerações um determinado conhecimento que para ele teria uma herança filogenética, uma herança de determinados ancestrais aí, né, que se passa de gerações em gerações. Né? Para Freud, né, não existe uma transmissão e uma tradição, né, uma coisa vinculada da outra. Uma é algo que está em torno da palavra, ou seja, eu transmito uma determinada tradição para as gerações seguintes, que está no campo da palavra, mas existe uma transmissão que está no campo de algo traumático. Vamos continuar esta conversa no segundo bloco. Nós estamos conversando com o Pedro Teixeira Castilho, ele é psicanalista, doutor em teoria psicanalítica. O Religare volta daqui a pouco, até já. E aí? Estamos de volta com o Religare, que nesta semana discute religião e psicanálise. O nosso convidado é o Pedro Teixeira Castilho. Ele é psicanalista, doutor em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor aqui em Belo Horizonte, no ISTA, que é o Instituto Santo Tomás de Aquino, né, que funciona no bairro Minas Brasil. Pedro, você expôs no primeiro bloco, na segunda metade do primeiro bloco, sobre as principais obras de Freud, e você disse antes do programa que participa de um grupo de pesquisa que particularmente se dedica ao estudo da obra Moisés e o Monoteísmo e que desenvolve uma linha de investigação sobre o fenômeno religioso a partir de certo aspecto desta obra. Você poderia falar mais sobre essa pesquisa que vocês desenvolvem? É uma pesquisa financiada pela CAPES, né? E a gente busca tentar compreender determinados fenômenos religiosos a partir dessa ótica proposta por Freud de Moisés e monoteísmo, né? E, né, a nossa hipótese, né, levando em consideração essa dimensão do trauma para a consolidação de um determinado grupo, de determinada religião, né, a nossa hipótese é que determinados grupos religiosos não vão durar, não vão vingar bastante tempo, exatamente porque essa dimensão da transmissão, de uma certa transmissão no campo traumático, não se efetua de uma forma bastante perspicaz, vamos dizer assim. Existe o fenômeno de grupo, mas ele não passa pelo o que o Freud pensa, né, que seria essa transmissão que ele chama de uma transmissão herdada, não uma transmissão adquirida, né? Uma transmissão de gerações em gerações que passa pela dimensão traumática, que seria essa transmissão herdada. Mas o que seria esse trauma? O que poderia ser um trauma? Por exemplo, né, ele faz né, o Freud como um judeu ateu, né, igual ele mesmo propõe, né, ele usa o exemplo da própria circuncisão no campo judaico, né, e, por exemplo, a perseguição, o antissemitismo, né, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, depois desse trauma, desse fenômeno que aconteceu no grupo dos judeus, né, a gente teria uma produção literária e uma produção
principalmente produção literária mesmo, né, bastante acentuada. Né? Então, o que teria? Depois de alguma coisa forte num determinado grupo, tenta-se compreender, né, a quantidade de filmes que Hollywood faz sobre a Segunda Guerra Mundial, a quantidade de filmes que Hollywood faz sobre a perseguição dos judeus, né? É algo ainda que não foi, de certa forma, assimilado e que produziu, na verdade, uma união deste grupo ainda maior. Né? Essa a hipótese freudiana. Para que um grupo se consolide, é necessário algo aí da dimensão dessa transmissão real, né, que passe pela questão do trauma. Se nós fôssemos investigando outras tradições religiosas, encontraríamos sempre um evento traumático, segundo essa hipótese. A gente pega, por exemplo, né, o próprio ato de sacrifício de Cristo. Né? Foi necessário que Cristo sacrificasse, né, para que o amor, né, dos cristãos se voltasse para essa figura. Né? Então, não necessariamente é o grupo que tem que viver o trauma? Não necessariamente, é necessário algo aí no campo de um certo ritual, vamos dizer assim. Necessariamente não precisa ser o grupo. Sim. Né? E no caso, por exemplo, do cristianismo, isso se estenderia a toda a tradição cristã? Sim, sem dúvida. Né? O cristianismo, ele demonstra isso também, né? Que Jesus sofreu, né, na cruz, né, para salvar os cristãos do pecado. Porque enquanto grupo tem também uma perseguição, digamos, nos primeiros séculos. Nesse sentido, né, o próprio Freud, ele né, vai fazer uma alusão a São Paulo, que num primeiro momento era judeu e depois passou a ser, né, um cristão, demonstrando que o São Paulo, ele encontrou no cristianismo, né, a resposta com relação ao pecado, né, como se os cristãos eles dessem conta, né, de se salvarem a partir, né, do amor a Cristo, né, e do sacrifício de Cristo. Né. Eu penso em certos grupos religiosos mais recentes que poderiam viver como trauma, do ponto de vista de um rito de passagem, uma situação de miséria. Exatamente. Para uma situação... Alguns alunos meus do ISTA, né, eu percebo isso, né, que eles vão por uma certa radicalidade, né, inclusive quase monástica, né, com o objetivo de formar um vínculo ali, né, algo ali de uma certa radicalização para que esse grupo se consolide. Sei. Né? Eu pensava, por exemplo, certos grupos em que o fenômeno da conversão aparece como esse rito de passagem de uma situação de drogadição para não drogadição, de miséria real, né, para uma certa bonança e prosperidade. Isso não seria um trauma fundador e que ajudaria esses grupos a prosperar no futuro? Sim, concordo com você. Eu acho que a questão freudiana passa exatamente por aí. É nessa perspectiva que a gente pode ver uma mudança e uma ressignificação de determinados afetos, né, que, de certa forma, estavam desorganizados. Né? Esse trauma ele traz uma nova ressignificação dos afetos. Né, onde... Cria uma solidariedade no grupo, né, em torno disso. Exatamente, exatamente. Daí que esses grupos, então, têm um futuro longo pela frente? A gente pode ver, por exemplo, no caso dos cristãos, quase 2000 anos, e dos judeus também. Né? E os novos movimentos religiosos? Os novos movimentos religiosos, a gente tem que localizar aí onde que está essa dimensão da transmissão e da tradição para a formação desses grupos. Né? Se não houver isso, né, com a hipótese freudiana, eles estão fadados ao fracasso. Né? Agora, esse tema do fracasso, né? Inclusive, muita gente tenta desmontar o discurso, por exemplo, de um Freud, de um Marx ou de um Nietzsche, né, do qual eu cuido mais particularmente, apontando assim, veja, desde o século XIX se falava, se tematizava de um desaparecimento de certa experiência religiosa. No entanto, o que nós experimentamos, sobretudo nessa segunda metade do século XX, foi um reflorescimento, alguma expressão um pouco assim, ambígua, mas o retorno do sagrado.
esse tema do desaparecimento, ele não nos coloca, nós que cuidamos dessa temática, numa situação um pouco desconfortável? Eu acho que sim, Flávio, mas eu acho que a gente tem que tomar determinado, certo cuidado aí para ver se realmente é um desaparecimento ou um apagamento, né? Eu acho que a gente tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, esse próprio conceito né, do sagrado, né, que no século XVIII, né, desapareceu, e no século XX na Europa também, né, não se percebe bastante. A gente vê que esses movimentos estão vindo com mais força, principalmente na América do Sul, né, mas a gente tem que saber também, né, qual que é a autenticidade desses movimentos. Sem dúvida. Né, para ver se realmente é algo que já fracassou, ou se é algo que está no campo puramente imaginário, né? Sim. É bastante complicado essas questões, né? Sem dúvida. Nós lidamos o tempo todo com seres religiosos, né? Com pessoas que vivem intensamente uma prática religiosa, se dedicam a isso. O que significa crer, né, depois da teoria psicanalítica? Essa questão, né, depois de Freud, a gente pode ver que, de certa forma, há um certo ceticismo para essa questão da crença, né? E como eu estava falando no primeiro bloco, eu penso que, né, com o desenrolar da teoria psicanalítica, a gente percebe que o Lacan vai abrir algumas alternativas para essa questão da crença, principalmente a partir, né, da noção que ele vai trazer, né, de uma anti-filosofia, de uma anti-teologia. A crença, a partir de Lacan e com a teoria lacaniana, ela passa a estar vinculado a uma descrença que, ao mesmo tempo, seria crença, vamos dizer assim. Pedro, eu tenho de interrompê-lo e agradecer muito, né, pelos esclarecimentos, pela sua participação. Agradecer também a você que nos acompanhou nesta conversa e que, se quiser saber mais, pode escrever para nós, né? Podemos continuar esse diálogo com o Pedro Castilho. Basta entrar no nosso blog, que é programareligare.blogspot.com, e através do blog você pode nos enviar um e-mail. Esse debate, esse estilo de debate é o que nós levamos adiante no mestrado em Ciências da Religião, programa que dá sustentação ao Religare, que você conhece já há 3 anos. O edital para a nova seleção já está disponível, você pode se informar se quiser estudar conosco. A nossa página na internet é www.pucminas.br/ppgcr. Eu posso conversar também pelo telefone, na parte da tarde, ou a nossa secretária. O nosso número é o 31, que é o código de Belo Horizonte, 3319-4633, contatos do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. O Religare vai ficando por aqui. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.